Olá galera, estamos aqui com mais um vídeo e nesse mês de março estamos com dois vídeos de o aniversariante do mês, quadro fixo aqui do canal Alan Christian Vinil. Antes de falar de quem vou dizer, né, vou contar aqui, tecer as minhas opiniões. Curtam aqui, se inscrevam no canal, teçam comentários, deem sugestões, tudo será muito bem-vindo, tá certo? Falaremos nesse vídeo de aniversariante do mês, falaremos de um sujeito que nasceu em 27 de março de 1960 na cidade do Rio de Janeiro e que faleceu no dia 11 de outubro de 1996. Falo de Renato Russo. Renato Russo, galera, o nome dele mesmo era Renato Manfredini Júnior, filho de funcionários públicos que emigraram para Brasília com a fundação da cidade. O Renato Manfredini Júnior nasceu no Rio, mas desde pequeno foi criado durante a sua infância e juventude toda em Brasília, formando a sua identidade cultural e as suas visões de mundo por lá. Ele não começou como músico, ele começou dando aulas de inglês na capital brasileira e depois foi desenvolvendo seu dom artístico para a criatividade letrista e musical, tocando violão em vários locais na capital brasileira. Renato Manfredini Júnior, ele assumiu o nome artístico de Renato Russo em homenagem ao filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau e ao poeta Bertrand Rousseau. Não tem nada a ver com russo de ser vindo da extinta União Soviética ou da Rússia. Tem essa apropriação dos nomes de dois importantes escritores do mundo. O primeiro trabalho do Renato Russo como cantor foi num projeto solo chamado Trovador Solitário, isso lá no ano de 1978, ou seja, com o Renato Manfredini completando seus 18 anos. Os registros do Renato Russo como Trovador Solitário saíram apenas em 2008 por esse trabalho de resgate do selo Descobertas em parceria com a Coqueiro Verde. Renato Russo, Trovador Solitário. Aqui vem as primeiras composições de Renato Russo, como Dado Viciado, Eduardo e Mônica, e esse CD aqui tem uma versão totalmente diferente daquilo que saiu no álbum 2 da Legião Urbana. Tem Eu Sei, Geração Coca-Cola, Faroeste Caboclo com uma letra maior ainda, Boomerang Blues, que entrou na discografia oficial da Legião Urbana no álbum póstumo, Uma Outra Estação, Anúncio de Refrigerante, Marcianos Invadem a Terra e Veraneio Vascaína, além das demos de Que País é Esse e Summertime. Ou seja, o Trovador Solitário é o início da carreira de Renato Russo, não mais com seu nome de batismo, Renato Manfredini Júnior. O ano de 78 revela ainda uma vertente comum na juventude de Brasília no final da década de 70, que é a explosão do punk. E conseguir material de música estrangeira no Brasil nos anos 70 ela era um tanto difícil. Normalmente os lançamentos que ocorriam no estrangeiro chegavam com um certo atraso no Brasil. Pelo fato da capital federal ter uma grande quantidade de embaixadas, muitos funcionários públicos, pessoas que viajam, esse material chegava com alguma facilidade na capital federal por meio de encomendas, por pessoas que viajavam para lá e recebiam aí os pedidos da galera. O Renato Russo acabou... o seu contexto social acabou conspirando a seu favor, então ele sabia das novidades muito antes. E é nesse contexto que o Trovador Solitário passa a ter amigos. André Pretório, Zico Euro Preto e outras figuras acabam se juntando para formar o embrião do que viria a ser a Legião Urbana, juntamente com os irmãos Fê e Flávio Lemos. Surge então a Aborto Elétrico, que acaba absorvendo boa parte das composições de Renato Russo. A Aborto Elétrico tinha uma sonoridade punk,
né? Punk da vertente inglesa, vendo diretamente da fonte do punk inglês, né? Do Sex Pistols, por exemplo, de outros grupos que surgiram naquele momento. Então a galera que circulou em volta do Renato Russo, que era o Flávio Lemos, o Fê Lemos, o André Pretórios, Ícaro Preto e companhia, formam o Aborto Elétrico. O projeto Aborto Elétrico ele circulou com grande sucesso em Brasília, né, e no Distrito Federal como um todo, em vários festivais de rock alternativos, que normalmente eram reprimidos fortemente pelas forças de segurança da ditadura civil-militar que tínhamos no Brasil na época. De toda forma, isso acabou atraindo um público cada vez maior para assistir, além do Aborto Elétrico do Renato Russo, grupos que depois viriam a ser conhecidos no país, como por exemplo a Plebe Hood. Temos outros grupos que faziam circuito ali, os 30 também. A Capital Inicial, que também vem de Brasília, ela surgiria por meio de uma dissidência dos membros da Aborto Elétrico. O Fê e o Flávio Lemos acabam divergindo bastante do método com que Renato Russo queria conduzir os trabalhos da banda, até porque a personalidade de Renato Russo era um tanto conflituosa. Então Fê e Flávio Lemos se juntaram ao Dinho Ouro Preto, irmão de Ico Ouro Preto, e formam a Capital Inicial, em que parte das composições feitas no Aborto Elétrico serviram de base para o início do que viria a ser a Capital Inicial. Algumas dessas composições são de Renato Russo, como música urbana, por exemplo, Veraneio Vascaína. Essas ficaram como músicas da Capital Inicial e que no primeiro álbum da Capital, em 1986, fizeram enorme sucesso. Enquanto isso, o Trovador Solitário, agora membro da Aborto Elétrico, Renato Russo, continuava o seu processo criativo. E o seu processo criativo consistia em ficar no seu quarto escrevendo e experimentando no violão melodias em que ele gravava em sua secretária eletrônica na maioria dos casos. Muitas dessas fitas acabaram sendo recuperadas e lançadas em vários momentos aí que tentaram rememorar a carreira do Renato Russo. A primeira apresentação do grupo com o nome Legião Urbana ocorre no ano de 1983. Ele ocorre em 1983 no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, centro do rock nacional dos anos 80, trazendo grande impacto. Parte das gravações desse show de 82 constam no álbum Música para Acampamentos. E a partir dali, a Legião Urbana muda a sua história. A Legião Urbana, ela conseguiu centrar-se no mercado de música nacional pelo empurrãozinho de um outro integrante de uma banda que surge também em Brasília, só que fez carreira no Rio de Janeiro intensamente. Falo dos Paralamas do Sucesso. E não falo exatamente do Herbert Viana, mas do seu irmão, o antropólogo Hermano Viana, que na época ele era jornalista e vivia nesse meio do circuito de música. E intermediou o envio de uma fita demo, né, que é uma fita experimental, para os estúdios de gravação cariocas dos anos 80. É aí que a coisa muda de cenário. Em 1984, a Legião Urbana assina seu primeiro contrato e que acabou firmando a Legião Urbana como banda da gravadora EMI até o final. Aliás, tudo que foi gravado praticamente pelo Renato Russo e pela Legião Urbana foram gravados pela gravadora EMI, exceto o álbum do Trovador Solitário, que foi lançado pelo projeto Descobertas e distribuído pela gravadora Coqueiro Verde. Os demais álbuns lançados aí pela Legião Urbana e pelo Renato Russo em sua carreira solo saíram pela gravadora EMI. O primeiro álbum
Ele sai no iniciozinho, no finalzinho de 84, estourando no ano de 85. E fala do álbum auto-intitulado Legião Urbana, que aí conta com algumas gravações da época do Aborto Elétrico e várias composições novas. Nesse álbum de 84, temos a música que o Renato Russo e a Legião Urbana resolveram experimentar para o Hermano Viana apresentar para os executivos da EMI, que foi Geração Coca-Cola, em uma outra pegada. A pegada que está nesse CD aqui, o Trovador Solitário, bem diferente, inclusive, a levada da música. Ela ganhou uma pegada mais rock, mais punk rock, aqui nesse álbum de 84, que conta com outros clássicos da Legião Urbana, como Ainda é Cedo, Será, A Dança, Teorema, Soldados e Por Enquanto. Constam todos nesse primeiro álbum, que teve uma grande receptividade do público. Em seguida vem o processo aí de amadurecimento do processo criativo do Legião Urbana e de Renato Russo. O clássico álbum 2 foi o primeiro álbum do Legião Urbana a alcançar a marca de 1 milhão de vendas, atingindo assim o álbum de platina duplo. Nesse álbum de 86, o disco de vinil ele conta com Ainda é Cedo, Andréa Doria, Daniel na Cova dos Leões, Índios, Fábrica. Isso são só algumas músicas que fizeram sucesso nesse álbum espetacular, e que na fita cassete desse álbum conta com inserções de rádio, de chamadas de rádio da Legião Urbana e entrevistas, trechos de descrições dos desejos de cada um dos integrantes da Legião Urbana, que por acaso era a sua formação definitiva foi Renato Russo nos vocais, Marcelo Bonfá na bateria, Dado Villa-Lobos na guitarra e demais instrumentos de cordas, e Renato Rocha no baixo elétrico. Essa formação ficou até o ano de 1987. Falando em 87, a banda, que tinha apenas 2 discos gravados, lança o terceiro álbum, que é uma revisita a composições que estavam guardadas na gaveta de Renato Russo. O álbum Que País é Este? Vem com uma legião urbana que muita gente do grande público não conhecia, que é a vertente punk, revoltada, politizada e colocando o dedo na ferida dos problemas sociais do país. Que País é Este? Conexão Amazônica, que são as 2 primeiras músicas desse álbum, já são grandes porradas no estômago da sociedade brasileira daquele momento. Conexão Amazônica, por exemplo, ela foi impedida de ser tocada nas emissoras de rádio entre as 6 da manhã e as 6 da tarde. Além de outras canções aqui que tiveram um grande apelo nas rádios desse álbum, como Eu Sei, Angra dos Reis, Mais do Mesmo e Faroeste Caboclo, que é a canção, uma das canções mais longas da carreira da Legião Urbana, que teve também músicas mais longas em duração, mas que tocou em rádio, com certeza foi uma das maiores, aí, com seus quase 10 minutos de duração. O disco aqui conta ainda com uma outra música que estava na demo de demonstração, que foi entregue para Hermano Viana, e que foi utilizada pelo Herbert Viana no disco Cinema Mudo de 82 do Paralelo Sucesso, que é a canção Química, aqui gravada em definitivo pela Legião Urbana. Esse álbum marca a saída do baixista Renato Rocha. A partir daí a Legião Urbana passa a ter baixistas convidados, quando não raro o próprio Renato Russo assumia o posto de baixista nos shows. 89 chega com o disco As Quatro Estações, totalmente diferente na sonoridade dos 3 primeiros. Lembra um pouquinho o 2, mas é um álbum diferente. Aqui, o que causa impacto no Renato Russo é o amplo processo de degradação da saúde do seu amigo Cazuza em virtude do HIV positivo, do qual levaria a vida de Cazuza no ano seguinte. O álbum de 89 também marca ali a perda de uma pessoa muito importante na vida de Renato Manfredini Jr., o Renato Russo, que era o seu companheiro. O Renato Russo ele era assumidamente homossexual.
e muitos fãs comuns da banda não tinham esse conhecimento, então isso causou um certo impacto na época. A banda Legião Urbana reduziu bastante seu número de shows, por N motivos, até porque os shows da Legião Urbana eram grandes movimentos de catarse coletiva. Na turnê do Que País é Este, houve um show no estádio Mané Garrincha, na capital federal, que acabou resultando em grande pancadaria, e quem acabou levando a responsabilidade em cima disso foi o Renato Russo, sendo que a falta de segurança e o excesso de ingressos vendidos para o show foram os grandes motivadores para a pancadaria generalizada que acabou acontecendo no estádio Mané Garrincha em 1988. Em função disso, a Legião Urbana reduziu a quantidade de shows, o que não impediu do álbum As Quatro Estações ter se tornado um grande sucesso radiofônico. Músicas como Há Tempos, Pais e Filhos, Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, Monte Castelo, Meninos e Meninas, Sete Cidades e Se Fiquei Esperando o Meu Amor Passar tocaram fácil nas emissoras de rádio do Brasil no ano de 89 e 90. 1991, grave crise econômica mundial e grave crise econômica brasileira. Isso acabou atingindo em cheio as vendagens de um dos melhores álbuns da Legião Urbana. Na minha opinião, é aqui que eu vejo a maturidade total do grupo, na composição e no modo de tocar. Até porque os integrantes da Legião Urbana, até o Renato Russo tocando violão e baixo, assim como os demais membros da banda, eles não eram virtuosos instrumentistas, mas o que eles faziam em palco já fazia o suficiente para levar as multidões a delírios coletivos. Aqui falo do disco 5. É um álbum para mim icônico. Ele tem músicas assim que demonstram o quanto que a Legião Urbana amadureceu sonoramente. É nesse disco que por exemplo, reside uma das minhas canções favoritas da Legião Urbana, duas delas, né, que é Metal Contra as Nuvens, que é mais longa que Faroeste Caboclo. Ela é dividida em 3 tempos, né, músicas divididas em vários tempos. Você via muito no rock progressivo dos anos 70, em bandas como Yes, Led Zeppelin. Essas faziam músicas com variação rítmica e de tempo da música, que a Legião Urbana resolveu experimentar com grande sucesso na música Metal Contra as Nuvens, que bebe de fontes épicas para fazer uma história espetacular atemporal. Esse disco também conta com Sereníssima e Teatro dos Vampiros, que o Renato Russo depois diria no Acústico MTV de 82 que seria uma crítica sobre a TV e o quanto que ela interfere nas vidas pessoais. O Mundo Anda Tão Complicado também faz parte do disco 5 da Legião Urbana, que apesar de não ter tido grande vendagem, atualmente é um dos discos mais cultuados pelos fãs da Legião Urbana. O ano de 92 mostra um processo ousado da Legião Urbana, em que o rock nacional estava em declínio de vendas. A Legião Urbana resolve lançar um disco duplo de músicas conhecidas. Aqui nos 4 lados, né, do lado A e lado B do disco 1, o lado A e lado B do disco 2, temos aqui uma quantidade de músicas que foram gravadas originalmente para especiais de televisão, shows ao vivo ou especiais de rádio. E aqui está um apanhado dos primeiros discos da Legião Urbana, né? Do primeiro até o quinto. Temos ali canções, temos nesse disco Música para Acampamentos, um apanhado de 85 a 1992, com versões maravilhosas. E nessa aqui tem uma música inédita que não estava na discografia da Legião Urbana, que é a música Canção do Senhor da Guerra. A música Canção do Senhor da Guerra fazia parte dos espólios de criação do Renato Russo antes da Legião Urbana, e foi apresentada apenas como parte da trilha sonora de uma microsérie chamada A Era dos Halley, que saiu em 1985 numa versão rock mais pesada. Aqui ela entra numa versão entre o elétrico e o rock. Então esse disco conta com uma canção inédita da Legião Urbana, que é a Canção do Senhor da Guerra. O disco de 93
O Descobrimento do Brasil já mostra um Renato Russo ciente de que ele era soropositivo para HIV. Isso acaba interferindo bastante no jeito como ele vê as coisas, e até uma certa mudança de ponto de vista a respeito de muitas coisas. Uma série de entrevistas que o Renato Russo deu entre 1993 até 1996, que depois foram compiladas e lançadas em um livro chamado Conversações com Renato, demonstram muito o que era o ponto de vista de Renato Russo na época do lançamento O Descobrimento do Brasil. De um certo ceticismo político a respeito de determinadas situações, ele via que o país tinha determinados caminhos a serem tomados, que ele acabou não vendo depois. O Descobrimento do Brasil mostra uma legião urbana cada vez mais perto do que se chamou de messianismo, né? Com letras com mensagens muito profundas, e que tocavam uma geração que estava ali bebendo das fontes de bandas como, por exemplo, Nirvana. A legião urbana vinha como, digamos, um calmante para tanta raiva. Assim mesmo, duas canções aqui eu destaco, entre tantas outras, né? Além de Giz, que era a música favorita dos integrantes da Legião Urbana e a mais perfeita composição de Renato Russo, de acordo com o próprio Renato Russo. Eu destaco nesse álbum aqui a canção La Nova Giovento, que é uma música mais entre uma pessoa e outra, e uma porrada na sociedade brasileira chamada Perfeição, que para mim aqui, né, para vocês que estão vendo este que vos fala, foi, digamos, a minha música de entrada para o Legião Urbana visualmente. Foi o primeiro clipe que eu assisti na minha vida da Legião Urbana, foi o clipe de Perfeição, e isso me causou um impacto muito grande na época, até porque eu passava um momento da vida muito difícil, tentando entender as coisas à minha volta. A canção Perfeição veio como é isso mesmo, e assim como muitas outras músicas da Legião Urbana que acabaram atingindo em cheio gerações. Esse disco, O Descobrimento do Brasil, é um dos discos mais cultuados do Legião Urbana. A arte gráfica dele é espetacular. A arte gráfica desse disco ele aparece de forma mais específica no CD Descobrimento do Brasil, onde temos um encarte maravilhoso, né? E trouxe novas gerações de fãs. O último álbum em vida de Renato Russo foi Tempestade. Ele foi lançado no finalzinho de setembro do ano de 1996. Renato Russo, ele não viveu muito para ver esse disco estourar. 2 semanas depois, ele já recluso em casa, ele morre na sua casa no Rio de Janeiro, na manhã de 11 de outubro de 1996. Esse disco aqui, ele é mais introspectivo, e mesmo assim constam canções aqui muito profundas, como Natália, La Aventura, A Via Láctea, 1º de Julho, e o rock de uma geração que Renato Russo viveu, que era 16. A canção 16 eu acho uma das melhores músicas de toda a carreira do Legião Urbana. Esse disco originalmente era para ser duplo. A gravadora EMI achou por bem lançar isso em álbum simples. Foi feita uma tiragem em vinil que é extremamente rara e cara. A fábrica Polisson, em 2008, lançou os álbuns todos em vinil, em tiragens limitadíssimas, e o Tempestade e Uma Outra Estação acabaram sendo lançados em vinil, e assim mesmo são muito caros. O restante do que seria A Tempestade ou O Livro dos Dias, que é o álbum último em vida do Renato Russo, acabou saindo em 98 sob o título Uma Outra Estação, que é a segunda música desse álbum. Aqui conta com músicas da época do Renato Russo como trovador solitário, como Dado Viciado e Marcianos Invadem a Terra. Aqui entra a música Antes das 6, e eu acho aqui, assim, particularmente, uma das letras que eu vejo que mais um cantor, um compositor pegaram de uma geração angustiada, que é a música Clarice, que conta a história de uma jovem que não consegue entender o mundo à sua volta e se mutila, vai se matando aos poucos. Conta a história de uma menina de 14 anos.
E é um baita disco de se ouvir, mas precisa ter uma vibe bem própria para ouvir ela. Ainda falando de Legião Urbana, ainda sairiam esses álbuns, né? A primeira coletânea oficial da Legião Urbana, que é o Mais do Mesmo, e foi resgatado o acústico MTV que a Legião Urbana gravou em 1992, sendo lançado apenas em 99. Essa minha edição aqui foi comprada na época mesmo. Foram lançados vários CDs da Legião Urbana de shows, né? Ou Como É Que Se Diz Eu Te Amo, da turnê do Descobrimento do Brasil, lançado em álbum duplo, e a turnê do Quatro Estações, que foi resgatado os áudios do show gravado no estádio do Palmeiras em 1990, o estádio Parque Antártica, que hoje é onde fica o Allianz Parque, no estádio da Sociedade Esportiva Palmeiras. Esses foram outros álbuns que foram lançados aí pela Legião Urbana. Uma outra coletânea que entra na discografia oficial da Legião Urbana é a série Perfil, lançada pela Som Livre. Foi lançada há poucos anos atrás. Fechando aqui, galera, mostro para vocês alguns dos álbuns da Legião Urbana, ou melhor, do Renato Russo. Seus álbuns aqui: o Equilíbrio Distante, somente com canções gravadas e compostas em italiano, e o The Stonewall Celebration Concert, que faz menção aí a uma chacina ocorrida em Nova York no início dos anos 90, em que as vítimas, todas elas curiosamente, né, entre aspas, eram pessoas que tinham a sua escolha como serem homoafetivas. E o Renato Russo, bem atento a isso, resolveu gravar então o The Stonewall Celebration Concert, que tem 21 canções, todas gravadas em inglês. Ainda de maneira póstuma, foi lançado um outro álbum que faz parte da discografia de Renato Russo, que é o álbum O Último Solo. Aqui conta com canções que ficaram fora dos álbuns Equilíbrio Distante e do álbum Stonewall, sendo que entra aqui o último solo, né, que acaba juntando esses dois álbuns. Esse disco aqui eu acabei encontrando um pouco antes da gravação desse vídeo, por sinal. A EMI ainda teve tempo para lançar no ano de 2003 este álbum aqui, Renato Russo Presente. Esse álbum aqui, ele pega um belo processo de pesquisa dos arquivos de Renato Russo para chegar nesse álbum. Aqui contam com participações do Renato Russo em álbuns de outros artistas ou em projetos de outros artistas. Temos aqui participação de Renato Russo com a Leila Pinheiro, temos aqui Renato Russo com Zélia Duncan, Renato Russo com Paulo Ricardo, ex-vocalista da RPM, Renato Russo com Erasmo Carlos, e temos até o Renato Russo em participação com o maestro Hélio Delmiro, que é um grande músico aí dos anos 60 e 70, além de vários trechos de entrevistas. Esse álbum aqui, ele tem uma certa polêmica, né? No ano que ele foi lançado, e essa aqui é uma edição que foi adquirida no ano de 2003, ele foi retirado às pressas das prateleiras das lojas, justamente pela parte das entrevistas. O espólio da herança do Renato Russo, no caso aí o Giuliano Manfredini, que é filho, né, de Renato Russo, representado pela sua família, acharam que a EMI acabou não cumprindo determinados pontos do contrato, e essa versão aqui de 2003 ela foi retirada. O que foi lançado depois foram versões dela em Digipack, né, que é esse formato aqui de disco em papel, mas depois voltou a ter prensagens em capa acrílica. É uma curiosidade a respeito do Renato Russo Presente, álbum de 2003, que tem aqui uma música que foi trabalhada até em novela da Globo, que é a canção Mais Uma Vez, que originalmente figurou no álbum 7 da banda mineira 14 Bis, e que teve participação de Renato Russo. Bom,
esse vídeo, mesmo longo, dá uma trajetória bem interessante a respeito de Renato Manfredini Jr., o Renato Russo. Além da parte musical de Renato Russo, obras são inspiradas com base na obra dele. Falo de Faroeste Caboclo, né, que foi lançado ali no ano de 2013, se eu não me engano, que pega a história central da música gravada em 87 com o mesmo nome, Faroeste Caboclo, conta a história de João do Santo Cristo. O Somos Tão Jovens, que é uma cinebiografia de Renato Manfredini Jr., o Renato Russo, da sua juventude até o primeiro show dele na Urca em 83. E agora, em vias de ser lançado, o filme Eduardo e Mônica, que é baseado em música homônima, que é filmado a história do suposto casal de amigos de Renato Russo, Eduardo e Mônica. Livros. Já citei aqui durante o vídeo Conversações com Renato. Existem várias produções literárias baseadas na obra da Legião Urbana, principalmente, e também na vida de Renato Manfredini Jr. Eu admito que li basicamente só o Conversações com Renato, que é um livro de 1998, se eu não me engano, e que ali tem um compilado de entrevistas que Renato Russo deu a jornais durante os anos 90. E é interessante para você conhecer a vida de Renato Russo, o que ele pensava em vida, né? Bom, galera, este é o aniversariante do mês 2, né? Já que o primeiro foi sobre o The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Este é o segundo, fechando o mês aí de março. Vídeo longo, mas que vale a pena ser visto, curtido, vocês aí comentarem, trocar ideias, dar informações novas, outras que de repente eu possa ter me equivocado e eu não percebi aqui nesse vídeo. Todo tipo de contribuição educada sempre é muito bem-vinda. Galera, espero vocês aí compartilhando, passando adiante a ideia desse canal, que é feito aí com base nos discos que eu tenho na minha coleção. Feito para vocês. Dedicado para a galera mais jovem que não teve contato com essas mídias, que é o disco de vinil, o CD, que ouve muitas suas músicas nos aplicativos de música, mas que tem uma certa curiosidade, e de repente para descobrir o novo, que é o antigo para nós, e que sempre está presente, que é o disco de vinil. Pessoal, música sempre, paz sempre, lucidez o tempo todo. Galera, muito obrigado por fazer parte aqui dessa história do canal Alan Vinil, Alan Christian Vinil. Um abraço, rock sempre o tempo todo e paz.